O que é capaz de unir pastores tão diferentes, pastores que nem se davam direito, de igrejas tão diversas, desde a estrutura de funcionamento, como as crenças e chegando até na doutrina, o que une esses pastores para defender um candidato? Não é a teologia. Um crê que Deus já escreveu tudo, o outro crê que nem tudo está escrito. Um crê que os milagres cessaram, o outro crê que sem milagres não há plenitude de Deus. Um crê que Deus enriquece, o outro crê que a vida cristã não é para isto. Se a teologia não une, então será que seria a defesa da família? Também não. Esta é uma pauta usada como álibi, mas todos sabemos que as igrejas estão cheias de crianças sendo criadas pela avó, só pela mãe, às vezes pela tia. Inúmeras famílias em conflito, pé de guerra, clima de divórcio, com aquela fotografia bonita, né, no seu apartamento, mas lutando para tirar o filho das drogas que está vendendo tudo em casa. Uma família completamente desestruturada e nada a ver com o Estado. Talvez a união fosse porque a igreja esteja sob ameaça? Jamais. Sobre a Igreja de Cristo, é ele quem tem autoridade, ninguém mais. Esta é outra pauta álibi. Todo pastor sabe que o Senhor da Igreja é Cristo. Mas por que então líderes de grandes denominações que mandam ou influenciam os pequenos líderes espalhados pelo Brasil estão tão desesperados para defender um candidato que chegam a mentir, a inventar lendas amedrontadoras? Não é a igreja que está ameaçada. É a posição política que eles ocupam nas denominações. Essa posição chama-se papel social. Era a mesma razão porque pastores pentecostais antigamente provocavam medo nos fiéis, proibindo os jovens de fazerem teologia. Eles diziam que quem fazia teologia se desviava. Hoje a gente sabe que quem fazia teologia era uma ameaça à autoridade do pastor que não tinha estudado. Porque o estudante aprendia que o Senhor é meu pastor, mas o pastor não é meu Senhor. Mesma razão porque as universidades são atacadas como se fosse o centro de tudo que é ruim. Paulo Freire é uma ameaça porque a sua pedagogia é libertadora, empodera o povo nas suas decisões porque eles são empoderados no conhecimento que possuem. Eu conheço centenas de membros de igrejas que, quando começaram a ter relevância, o pastor sentiu que era uma ameaça, transferiu ele, ou foi dando um gelo e ele foi obrigado a sair para outra igreja, ou acabou montando uma igreja. Então perceba que aqui a gente tem um padrão, a proteção do poder, do cargo ocupado, dessa função social. Por isso, no auge da pandemia, a briga por abrir ou fechar os templos não era uma discussão sobre o que protegia as pessoas. Mas o fato de não ter o templo aberto na cabeça de líderes inseguros ameaçava a posição de regente. A internet, você não tem o controle, né? Precisa estar ali. Assim, o político que defendia templo aberto foi colocado como do lado de Deus. E quem defendia o cuidado com as pessoas era inimigo de Deus. Então, o que tem unido estes pastores é o desespero para não vir à tona a desestruturação do poder deles, da posição que ocupam. Pastores que percebem que perderam a autoridade espiritual, que é uma relação com a fé, a autoridade espiritual, lançam mão da autoridade política, que é a relação com a posição social que ocupam, para controlar o rebanho, como forma de manter a fachada de que eles ainda detêm a autoridade espiritual. Deixa eu explicar. Autoridade espiritual é uma vida de serviço identificada com Cristo. Mas boa parte dos pastores, principalmente pastores de grandes denominações, tem uma relação com os fiéis não mais segundo Cristo, que é quem quer ser o maior entre vocês, que sirva o menor. É uma relação mediada pelo microfone. O que está mantendo o pastor na posição dele é o grito no microfone. Ele acha que é assim que mantém. É somente autoridade política, é somente um discurso vazio. Então, com a sua autoridade ameaçada, resta apenas uma alternativa: usar do seu cargo, que é o poder político, para construir uma aura de poder disfarçada de poder espiritual, que mantenha ele nessa posição. Mas ele não está agindo para manter as ovelhas fiéis a Cristo, mas fiéis ao que ele diz, fiéis a ele. Preste atenção nisso. Olha lá, som da sua igreja. Já viu um pastor idoso, cansado, que não larga o osso? Ele se auto-justifica afirmando que é para o bem da igreja. Afinal, ninguém é capaz de ser
como ele, essa autoridade espiritual. Mas na verdade é o medo de não ter mais o lugar que sempre teve. Por isso a maioria põe os próprios filhos para substituí-los, para criar a sensação de que deu certo a sua autoridade espiritual, o seu legado. Como faz para manter o poder quando não se é mais exemplo de autoridade espiritual? Ele acha que conseguirá isso se obtiver reconhecimento mundano. Quando autoridades políticas aceitam as suas pautas, ele assume o controle e passa para o rebanho a imagem de que a autoridade máxima da nação serve a ele. Isso cria na cabeça das pessoas a imagem de que ele é o valente divino que até o presidente se sujeita. Um candidato que não se sujeita ao poder do pastor só pode ser do diabo. Está querendo fechar a igreja. Mas isto nada mais é do que uma cortina de fumaça para que ninguém descubra que ele, o pastor, está nu. Veja, o problema está no fato de que a pauta moralista que ele usa mantém o status, mas não confere a ele o que é primordial para a função, a autoridade de Cristo. É apenas um poder mundano. Eu termino citando Apocalipse 3,17. Jesus dizendo, pois dizes, a igreja dizendo para si mesma, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.